Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Em plena colheita do trigo, o cereal vai a R$ 72 por saca no Paraná e confirma um dos maiores preços da história. Ministro da Economia Paulo Guedes e o presidente da Câmara Rodrigo Maia afirmam união pelo andamento da agenda econômica no Congresso. No indicador CPEA, a carne atinge o maior patamar da história e a carcaça casada do boi no atacado em São Paulo já é negociada a R$ 17 por quilo. Nesta edição, você vai ver como a notícia impacta o mercado da pecuária. E ainda, sementes clandestinas. Ministério da Agricultura identificou plantas daninhas, fungos e bactérias em análises dos produtos recebidos como um brinde por brasileiros que fizeram compras pela internet. Tem tudo isso e muito mais nesta edição que já está no ar. A carne atingiu o maior patamar da história. Vejam aqui comigo na tela. O preço da carcaça casada do boi no atacado em São Paulo, que considera cortes do traseiro, do dianteiro e a ponta da agulha, chegou aqui a R$ 17 por quilo. É o maior valor da série histórica do CPEA. Vamos analisar o mercado da pecuária com um consultor do Itaú BBA, César de Castro, que explica para a gente por que essa notícia do preço da carne no maior patamar da história importa para a formação do preço da arroba na pecuária. Seja bem-vindo, César. Obrigado, Kelly. Prazer falar com vocês. Olha, eu acho que a carne está surpreendendo, né? É sim uma época de alta de preços. Aliás, ainda temos aí pelo menos 2 meses, né, até o início de dezembro, um período que a demanda interna normalmente é mais forte. E a gente tem esse ano um agravante que é a oferta de gado, né, bastante restrita. Acho que é inquestionável que o volume de gado está bem restrito, está insuficiente. Nesse período do ano são só os animais de confinamento, né, que preenchem as escalas. Agora, acho que a grande surpresa é a carne, sim, ela está muito firme, né, e é ela que empurra o boi, né. É claro que nós temos também as exportações para a China, mas a grande parte, a maior parte até da produção fica aqui no mercado doméstico. Se a carne não estivesse subindo, o boi não teria como ir no mesmo passo, né, e tem isso, né? A verdade é essa. Inclusive, no mês passado, acho que adicionou um pouco mais de alta aí, tanto a carne quanto o boi, mas a margem está bem estreita, tá? Dos frigoríficos, né? Os preços que a gente tem da carcaça casada compõem um boi casado aí, né, reais por arroba, de R$ 255, né? Contra um boi gordo no mercado físico de 257, 258. Então, está bem apertado, mas até aqui a carne tem subido e tem levado o boi junto, né? A verdade é essa. Agora, o que sustenta o preço da carne? Porque o que você está nos dizendo é que está na carne a resposta para aquela pergunta: até onde vai a alta do boi? É isso? É isso. Então, essa é a pergunta que é muito difícil, né, da gente ponderar pela seguinte razão, né? Nós já estamos transitando aí em níveis recordes de preço da carne, todos os cortes, né, no atacado, o traseiro, o dianteiro, tudo aí entre mais ou menos 10% a 15% acima do máximo do ano passado, que foi ali no mês de dezembro, né, pelas médias mensais, e a gente já está bem acima disso. Então, teoricamente, a gente nunca viu preços tão elevados, né, em termos reais de carne bovina, e esse ano tem um componente adicional que, né, que eu pessoalmente acho que é bem relevante, que é a história do auxílio emergencial, né, o chamado Corona Voucher, que está ajudando bastante, né, o consumo de todos os alimentos, entre eles a carne. Então, acho que temos aí vamos dizer assim, um anabolizante no consumo, que é esse efeito. Em algum momento isso aparentemente deve acabar, preocupa um pouco, mas até então tem ajudado muito. E então acho que esse é o elemento novo, né, tem sido muito favorável. Agora, tem um ponto também que é importante, que o consumo está muito baixo, né? O consumo per capita muito reprimido. Então, a carne não está subindo, né, de uma maneira, vamos dizer assim, um desaforo sobre as famílias. Muita gente já não está comprando mais porque a oferta está muito restrita, está muito baixa. Isso não é uma característica desse ano e reflete o ciclo pecuário, né, os descartes de vacas que fizemos alguns anos atrás. Agora, para a gente entender ainda com mais profundidade esse cenário que você coloca,
O preço da carne está indicando e impulsionando o boi no físico e no futuro, de acordo com a sua análise. O preço da carne sobe, impulsionado por um dos fatores, que é o Corona Voucher, que incutiu renda nas famílias e corroborou para o aumento do consumo no mercado doméstico. Mas em setembro a gente viu as exportações desacelerarem. Como é que está essa disputa entre o que vai pesar mais na formação do preço? O Corona Voucher tem data para acabar. Acabando ele, a exportação sustenta o preço da arroba nos patamares atuais? Olha, eu tenho dúvidas, viu? Sérias dúvidas, porque, novamente, né, a maior parte da produção doméstica, ela fica aqui no mercado interno. E esse efeito, né, nas famílias de mais baixa renda, do Corona Voucher, ele claro que tem gente que está totalmente fora disso, mas quem estava na fronteira ali entre ir para o frango ou ir para o dianteiro bovino, quando recebeu os R$600, pode ter deslocado o consumo para o boi. Então, isso ajudou. Então, quando acabar, preocupa bastante. E preocupa também porque a exportação, ela já não tem o resultado, né, o spread que tinha lá nos meses de maio, abril, né, no início da pandemia, porque a gente tinha até então um preço em dólares um pouco mais alto e o boi mais barato. De lá para cá o boi só subiu, né, que é a matéria-prima, e o preço em dólares caiu. E nós não tivemos mais ajuda aí da desvalorização cambial, que permite com que o preço possa cair em dólares, que a receita ainda se mantém. Então diminuiu muito a margem da exportação. Então os frigoríficos, eles têm necessariamente ponderado isso e não vai ser diferente, né? Então, a menos que o preço volte a subir muito, é improvável de exportação, a gente deve ter menos margem de manobra aí para altas do boi, embora os volumes sim devem continuar muito bons. Mas o resultado da exportação já não é mais o mesmo. E quando não tivermos mais o Corona Voucher, o mercado doméstico ele pode sentir sim, embora eu acho que tem que ser ponderado pela questão do consumo per capita muito mais baixo esse ano, né? Então, de certa forma, a carne já está elitizada, Kellen, é uma verdade. Bom, aí você está antecipando parte do que a gente deve ver em 2021. Para ajudar a nossa audiência a enxergar o que o mercado está projetando para 2021, César, eu vou pedir para a produção colocar no ar um gráfico que é a curva do boi gordo na B3. A gente está levando em conta os ajustes do dia 5 de outubro, ou seja, ontem, em reais por arroba. E vocês podem observar que os preços eles foram avançando. Outubro, R$ 261,90, depois R$ 266,35. E chegou ali no ápice, em janeiro de 2021, a R$ 270,30. Aí nos meses sequentes, fevereiro, março e abril, ela cai um pouco e volta a subir em maio, a R$ 253. O mercado futuro está vendo janeiro, César, a R$ 270 por arroba, mesmo com uma desaceleração das exportações mencionadas por você, mesmo com o fim do Corona Voucher. Isso é porque está faltando oferta de boi ainda? Olha, Kellen, o 270 de ontem, já são 263 hoje, né? O mercado está muito volátil, esse contrato ele é muito pouco líquido, mas sim, ele está refletindo aí um período escasso de boiadas, né? O volume de gado de pasto maiores não vai chegar antes de março, né? Provavelmente, por conta do calendário das chuvas, mas tem uma leitura, sim, na curva futura, que está muito mais baixa para o ano que vem, de uma incerteza com relação a esses níveis que são bastante elevados, né, de boi, de carne, essa questão do resultado da exportação, né? Então, do ponto de vista da oferta de gado, eu acho que faria sentido, sim, a gente ter preços não muito diferentes desse ano, no ano que vem. Mas tem uma dúvida grande da demanda. Então, eu acho que é isso que o mercado está lendo e dá um desconto grande aí na curva futura, o que não atrai muito o interesse dos pecuaristas, é claro, mas serve de um bom, como esse 270 que teve ontem, é um excelente preço para travar, né, uma possível queda aí. Existem opções aí, a put, chamada put, que pode permitir o produtor travar esse preço e aproveitar a alta se ela acontecer, né? Bom, como a gente passou por muitos temas, peço a sua gentileza para a gente dar uma mensagem direta para a nossa audiência. O cenário é de firmeza no preço da roupa e deve continuar pelo menos até o primeiro trimestre de 2021, é isso que você conclui? Eu concluo até o final do ano. Eu acho que o prazo mais seguro aí seria até a demanda de final de ano doméstica. Após a virada de ano, as carnes em geral caem. A carne bovina não necessariamente, e temos aí o componente da oferta restrita. Mas eu acho que o produtor tem que ser bastante prudente e tomar cuidado para não escalar muito as operações,
nos níveis muito elevados de preço, né? Porque se qualquer coisa acontecer, complica depois. César Castro Alves, muito obrigada pela análise, pela presença. Você é muito bem-vindo, volte sempre. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Até a próxima. A colheita do trigo no Paraná atingiu 73% da área plantada no estado, de acordo com dados divulgados pelo DERAL hoje de manhã. O índice mostra um avanço frente ao ano passado, quando 68% da produção estava colhida. Vale lembrar que o cultivo de trigo no Brasil se concentra no sul e o Paraná representa 48% do volume previsto para esta safra, que, segundo a Conab, deve atingir 6.814.000 toneladas. Caso este resultado se confirme, a Cogo Inteligência em Agronegócio afirma que será a segunda maior safra de trigo da história do Brasil. E em pleno período de colheita da estimada segunda maior safra de trigo da história do Brasil, o preço atingiu um dos mais altos patamares da história e chegou a R$ 72 por saca no interior do Paraná. Vamos entender este cenário com o Carlos Cogo, que está conosco. Boa tarde, Cogo. O que está acontecendo com o mercado do trigo, que em plena colheita tem alta de preço? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. O que está acontecendo, primeiramente, foi a combinação da alta do preço do trigo no mercado internacional, que já ocorreu durante todo ao longo da pandemia, desde lá do início do ano. As cotações em dólares subiram. E também em relação ao câmbio. O câmbio desvalorizou, o real se depreciou e isso foi transferido para o preço aos produtores. Então, em plena colheita da safra, o Paraná já adiantado, o Rio Grande do Sul ainda não começou, a gente tem preços nominais aí que chegaram a bater R$ 80, agora estão um pouquinho mais baixos que isso, mas estão bastante sustentados. Bom, e esse 72 por saca foi atingido nesta semana. Agora, a média do ano em preço nominal, a gente tem até um gráfico para mostrar para a nossa audiência que revela esse comportamento. Está aí, o preço FOB do trigo no interior do Paraná. O que você chama a nossa atenção? Isso, a média parcial do ano safra. O ano safra do trigo ele começa em agosto de cada ano. Nós temos uma média parcial já de R$ 74,42. Né? Então, esse é o gráfico nominal, mostra só a forte escalada do preço e a sustentação dele em níveis elevados no período de colheita. Mas o melhor mesmo é a gente olhar sempre, em qualquer análise, o preço deflacionado. Perfeito. Reais, seria o próximo gráfico. Certo? Vamos colocar então na tela para a nossa audiência ver o gráfico dos preços em reais, ou seja, descontada a inflação. Preço FOB do trigo no interior do Paraná. Qual é a diferença principal na sua avaliação? Aí vocês vejam todos, em 2014, só lá nós tivemos em abril um valor de R$ 77,69 a saca. Desde lá, o atual, é o maior preço já pago ao produtor. Depois tivemos outros picos de preços anteriores que foram vinculados à quebra de safra. Mas o importante é dizer que é um preço que remunera, deixa lucro e também resulta de outros fatores. Primeiro, a gente já tem 1,1 milhão de toneladas de trigo contratado para exportação, mesmo sendo o Brasil um país importador líquido. Então, isso também é importante para dar sustentação ao preço. Muitas vendas antecipadas de trigo antes da colheita, e isso garantiu o preço do produtor. Terceiro, quebras na safra do Rio Grande do Sul, com geadas. Não conhecemos o tamanho da quebra, mas ela vai afetar quantidade e qualidade. Por fim, quebra na safra da Argentina, que esperava colher 21 milhões de toneladas e deve colher próximo de 17 milhões de toneladas. Agora, Cogo, a pergunta que fica é, chegou a vez do produtor de trigo ganhar dinheiro com a atividade? Chegou. Isso está acontecendo com o arroz, isso está acontecendo com o trigo, e isso é um advento da questão cambial, que se não mudar no Brasil vai permanecer. Essas condições que nós estamos vendo hoje, elas podem tranquilamente permanecer nesse formato para o próximo ano, mesmo com a tarifa zero para importar dos países do Mercosul. Bom, e Cogo, qual é a mensagem que fica para o produtor de trigo? 2021 vai repetir a performance de 2020? É temporada de investir no cereal? É a temporada de investir no cereal, porque nós já temos várias áreas do sul do Brasil, tanto no Paraná e no Rio Grande do Sul, que já produzem um trigo panificador. Aquele trigo que o moinho precisa, muitas vezes ele tem que importar trigo para misturar com o trigo brasileiro, para fazer um blend, né, entre o trigo panificador e o trigo soft. Esse trigo exportado é um trigo soft e o trigo importado geralmente é um trigo hard, importado da Argentina, ou Estados Unidos ou Canadá. Então, há espaço com câmbio alto, tem que lembrar que o trigo importado também chega a valor alto. Então, hoje o trigo da Argentina chega no Brasil acima de R$ 1.200 a tonelada. Ou seja, mesmo sem imposto,
não há como fazer pressão para derrubar o preço do trigo. Bom, e a gente viu recentemente toda a discussão sobre o preço do milho, que está no mais alto patamar da história. Existe alguma correlação que você tenha observado entre o trigo e o milho, a fim do milho carregar o preço do trigo também ao longo de 2021? Sim, sem dúvida nenhuma, muito bem lembrado, porque isso é clássico, e não só em termos de Brasil, mas principalmente em termos globais. Trigo ou milho não sobem e nem caem sozinhos, porque no caso do trigo, 25% do trigo em nível global é demandado para rações. Então, o uso é aí tanto para ração como para consumo humano. E o milho, da mesma forma, cereais substitutos. Então, eles têm o mesmo comportamento de preço. Carlos Kogo, um prazer vê-lo toda terça-feira aqui no Mercado e Companhia. Até a próxima semana. Uma boa tarde. Até a próxima terça. Boa tarde a todos. Até mais. E você que assiste o Mercado e Companhia todos os dias deve lembrar que há 3 semanas nós mostramos aqui essa imagem. É um pacote de sementes clandestinas que foi recebido por um morador de Santa Catarina como uma espécie de brinde, depois dele ter feito uma compra pela internet. Na época, foi enviado ao Ministério da Agricultura, que recebeu amostras de um total de 24 estados e Distrito Federal com registro do mesmo caso. Hoje, o Ministério da Agricultura explicou o que foi encontrado nas análises feitas até agora. A Paola Cuenca acompanhou tudo nos detalhes e traz para a gente o que foi encontrado nestes pacotes de sementes clandestinas. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, o resultado preliminar é muito preocupante, viu? Isso porque foram identificadas ali naquelas sementes algumas espécies de plantas quarentenárias, as plantas daninhas, e também presença de fungos, bactérias e ácaros vivos. Esses resultados preliminares, eles se baseiam em 39 amostras de sementes que já estavam sendo analisadas pelo Laboratório de Defesa Agropecuária no estado de Goiás há mais tempo. Só que o Ministério já recebeu a notificação de 258 amostras que já foram entregues pela população em alguma secretaria de Agricultura ou então em alguma agência de defesa agropecuária. Todas essas amostras também vão para análise de laboratório para identificar certinho o que tem nesses materiais que foram recebidos de forma não solicitada. Nessa coletiva de imprensa, o diretor José Luiz Vargas, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, detalhou esses resultados preliminares. Vamos ouvir o que ele disse. Uma amostra deu a presença de ácaro vivo, ou seja, 2,5% das amostras. A presença de fungos foram identificados em 25 amostras, ou seja, 64,1%. Desses 25 amostras que tinham fungos, identificamos 3 fungos diferentes. Ainda não temos o detalhamento de quais fungos, porque a gente tem que deixar esses fungos criarem, né, tomar peso para a gente poder fazer a extração e o sequenciamento desses fungos. Mas a olho nu já foi possível identificar 3 fungos diferentes. 2 amostras também, ou seja, 5,1% de presença de bactéria, ainda também para identificação. E também de 17 amostras que já foram sequenciadas, 4 delas têm possibilidade de espécies de plantas quarentenárias. A expectativa do Ministério da Agricultura é de que os resultados detalhados a respeito de quais seriam essas espécies de fungos, bactérias que foram encontrados, esteja pronto no prazo de 30 dias. E é claro que esses resultados preliminares já são muito preocupantes e reforçam o alerta do Ministério da Agricultura de quem receber essas sementes de forma não solicitada, que nem de fato abram aquele pacote, nem manuseiem esse material e façam a entrega justamente para algum órgão de defesa agropecuária, para uma secretaria de agricultura ou até mesmo uma unidade do Ministério da Agricultura que fica ali distribuída em todos os estados brasileiros. O que chama atenção também é que nessa coletiva de imprensa, os membros do Ministério da Agricultura informaram que as apreensões de materiais vegetais, galhos, folhas ou as sementes nos Correios aumentou bastante do ano passado para esse ano. No ano passado, em 2019, a média de apreensões por mês era de 2.000 pacotes.
agora subiu para 5 mil pacotes em média por mês apreendidos, um crescimento aí de 150%. A principal suspeita do Ministério é de que esse envio esteja acontecendo por uma prática fraudulenta de comércio online chamado de brushing. Para aumentar a avaliação de um produto, eles enviam várias encomendas de forma falsa usando dados verdadeiros das pessoas. Mas a orientação, continua sendo para entregar esses materiais e não manusearem, para evitar qualquer risco. Que risco fitossanitário para o nosso país, que é tão relevante no agronegócio, precisamos todos ficar muito atentos. Obrigada, Paola Cuenca, pela presença. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.